E agora, tudo na vida precisa de treino para se aprender. Então, olha o exercício. Diga se o verbo é de ligação ou verbo significativo. Lembrando, sempre que falar em verbo de ligação, grave o CFPACT, ok? Então, vamos lá? A menina parecia emocionada. Primeiro passo, achar o verbo parecia, que é do verbo parecer. Mas o que aconteceu? O E não aparece, porque ele vai virar I para grudar no A e fazer o imperfeito indicativo. Mas, como não tem DNP, posso falar eu parecia e ele parecia. Posso falar eu parecia emocionada? Posso. Mas, quando eu falo eu parecia emocionada, sumiu a menina. E se eu falar ela parecia emocionada, aqui mostra que o parecia não sou eu, é o ele ou ela. Então, a menina é o verdadeiro sujeito. Parecia está na lista do CFPAC? Está. Parecer. Mas ele só é de ligação se tiver predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito, eu faço a pergunta como? Para saber como é o sujeito, como está o sujeito, como ficou. Então, como a menina parecia? Emocionada. Se fosse ele, parecia emocionado. Se fossem elas, pareciam emocionadas. Então, está confirmado. Emocionada é adjetivo e é predicativo do sujeito. Fácil, né? Sempre que tem verbo de ligação como verbo de ligação, o predicativo do sujeito é essencial. Frase 2. As garotas são simpáticas. O verbo é são. São é do verbo ser. Quando eu vejo esse ao ativo, não preciso pensar. O sujeito tem que ser eles ou elas, ou vocês, ou um número, ou um pronome, ou um substantivo no plural. Se eu falar elas são simpáticas, as garotas sumiram. Então, as garotas é o verdadeiro sujeito, são está na lista do CFPACT, mas eu preciso saber se tem predicativo. Como as garotas são? As garotas são simpáticas. Se fossem os garotos são simpáticos. Então, eu não tenho dúvida. Confirma que o verbo ser é de ligação e simpáticas é adjetivo e está na função de predicativo do sujeito. Frase 3. Se você continua muito tranquilo. Você continua muito tranquilo. O verbo é continuar. Tira o R, sobra continua. Continua, posso falar eu continua? Não. Então é terceira pessoa. Se eu falar ele continua muito tranquilo, sumiu você, que é o verdadeiro sujeito. Agora volta para o verbo. Continua é do verbo continuar. Está na lista do CFPACT. Mas ele só é de ligação se eu encontrar predicativo. E para achar o predicativo, sempre falando o como. Como você continua? Tranquilo. Então, tranquilo é adjetivo na classe gramatical e predicativo do sujeito na análise sintática. E esse muito tranquilo, eu não poderia dizer tranquilíssimo. Então, muito tranquilo é o grau superlativo absoluto analítico e tranquilíssimo é o grau superlativo absoluto sintético, porque analítico é grande, sintético é pequenininho. Volta para o quarto. Ela estava bem animada. Estava é do verbo estar. Tirando o R, sobra esta. Então, o que apareceu aqui? O vá para indicar imperfeito do indicativo. Olha como é que a aula de verbo é importantíssima aqui. Aí eu sei que isso aqui é imperfeito indicativo e não há TNP. Posso falar eu estava bem animada e posso falar ela estava bem animada. Mas o ela é o verdadeiro sujeito, porque ele já está aqui. Está na lista do CFPACT? Está.
Mas só é de ligação se eu falar o como e encontrar predicativo. Como ela estava? Bem animada. Então, esse animada é adjetivo, por isso ele funciona como predicativo de sujeito e confirma que estar é verbo de ligação. Porque se eu disser ela estava aqui, aqui não é como ele estava. Então, ele deixa de ser verbo de ligação e passa a ser verbo significativo. Isso tudo vai ser muito bem explicado, ok? Então, esse bem animada é a mesma coisa do muito tranquilo. Ele é advérbio, ele está intensificando o ser animado, ok? Agora vamos para o 5. Vocês ficaram felizes? Qual é o verbo? Ficar. Esse ficar está tirando o R, sobra fica. Tirando o fica, sobra o urã. E urã é sempre a mesma coisa. Ou é urã do perfeito, ou é urá e o M do mais que perfeito. Mas o que interessa é a terceira pessoa do plural. Então, ficar está na terceira pessoa do plural. Se eu falar eles ficaram felizes, o vocês sumiu. Então, vocês é o verdadeiro sujeito. Ficar está na lista do CFPACT. Mas para confirmar verbo de ligação, eu tenho que fazer a pergunta como. Como vocês ficaram felizes? Não precisa nem pensar. A resposta está no plural, nunca vai ser adjunto adverbial. Então, felizes, a classe gramatical é adjetivo e a função sintática é predicativo do sujeito. Agora, frase 6. Todos permaneciam calados. Permaneciam é o verbo. Volta para o infinitivo, permanecer. O E não apareceu aqui, ele virou I. Então, ele já está me dizendo I mais o A indica imperfeito indicativo. Então, o que apareceu? Apenas o M para indicar terceira pessoa do plural. Se eu colocar eles permaneciam calados, o todos desapareceu. Então, todos é o verdadeiro sujeito. Permaneciam. Permanecer está na lista do CFPACT. Mas, para saber se há predicativo do sujeito, eu faço a pergunta como? Como todos permaneciam calados? A resposta está no plural. Então, ele está me dizendo, sou adjetivo e sou predicativo do sujeito. Se eu dissesse, todos estão bem, como eles estão? Bem. Aí a resposta não varia, por isso é adjunto adverbial. Então, tem que tomar muito cuidado com essa perguntinha como. Agora, vamos para a frase 7. Ela anda meio agitada. Anda é do verbo andar. Tirando o R, sobra anda. E anda quer dizer que não há DNP. Mas ninguém vai falar eu anda. E sim, ele ou ela anda. Então, ela anda meio agitada. Esse ela é o verdadeiro sujeito. Agora, anda meio agitada. Andar. Toda vez que tiver o verbo andar, tomem cuidado. Porque andar de caminhar é verbo significativo. Andar de estar sempre, de estar como, é verbo de ligação. Então, aqui, como ela anda? Meio agitada. Então, esse andar não é significativo, e sim verbo de ligação. E quando eu faço a pergunta, como ela anda? Como elas andam? Agitada ou agitadas, pluralizou, não tenha dúvida. Agitada é adjetivo, está na frase como predicativo do sujeito. E o anda é verbo de ligação, confirmado. Esse meio significa mais ou menos. Então, esse meio é advérbio. E na análise seria adjunto adverbial. Agora, frase 8. Meu pai tornou-se presidente. Tornou-se. Toda vez que aparecer o verbo tornar com o pronome oblíquo, ele é de ligação.
Então, tornou-se é verbo de ligação. Tornou, não vai dar para falar eu tornou, e sim ele. Então, esse ele está aqui na frase como meu pai. Então, meu pai é o sujeito e como ele se tornou? Tornou-se presidente. Está indicando que houve uma mudança. Por isso, presidente, que é substantivo, aqui está adjetivado, porque ele vai funcionar como predicativo do sujeito. Frase 9. O jovem parece ansioso. Parece é do verbo parecer. Tira o R, sobra parece. Não há desinência número pessoal. Ninguém vai falar eu parece. Então é ele parece ansioso. Mas para falar ele, sumiu o jovem, que é o verdadeiro sujeito. Então, parecer está na lista do CEFIPACT, mas só é de ligação se eu fizer a pergunta como. Como que o jovem parece? Ansioso. Pluraliza a frase. Os jovens parecem ansiosos. Confirmou. Ansioso é adjetivo e é predicativo do sujeito. Todos continuam empolgados. Continuam. Tem M. M já me disse. Sou terceira pessoa do plural. Não preciso perder tempo. Se eu colocar eles continuam empolgados, o todos sumiu. Todos é o verdadeiro sujeito. Continuam é do verbo continuar. Está na lista do CEFIPACT, mas só é de ligação se eu fizer a pergunta como. Como que todos continuam? Empolgados. A palavra está no plural, já me disse. Não sou adjunta adverbial. Eu sou o predicativo do sujeito. E a classe gramatical é adjetivo. Você é inteligente. É do verbo ser. Todo mundo sabe que é do ele. Se eu falar ele é inteligente, o você sumiu. Então, você é o verdadeiro sujeito. É do verbo ser, está na lista do CEFIPACT. Vou fazer a pergunta. Como que você é? Inteligente. Pluraliza. Vocês são inteligentes. Pluralizou, é predicativo do sujeito e a classe gramatical é adjetivo. Ele tornara-se especial. Não preciso nem pensar. Tornara-se tem um pronome oblíquo, então ele é verbo de ligação. Está no singular. Eu tornara-se? Não. E sim, ela tornara-se especial. Ela é o verdadeiro sujeito e como ela se tornou especial. Fiz a pergunta como, a resposta vai para o plural se eu falar elas tornaram-se especiais, então especial é adjetivo, é predicativo do sujeito, confirma sempre que o verbo é de ligação. Ok? Aguardem que agora nós vamos treinar o verbo significativo.